Vamos começar o nosso giro de notícias sobre Israel e o Oriente Médio. Hoje, uma notícia pesada, com sentimentos misturados de alívio e dor. As forças de defesa de Israel recuperaram os corpos de 2 reféns mortos que estavam há quase 2 anos em poder de outro grupo terrorista na faixa de Gaza. Gad Haggai, de 72 anos, e Judy, a sua esposa, de 70 anos, faziam a sua caminhada matinal perto da casa deles, no kibbutz Nir Oz, quando foram assassinados e depois tiveram seus corpos sequestrados e levados para a faixa de Gaza por terroristas que eram liderados pelo Hamas. Haggai, ele era natural do kibbutz, ele era um chefe aposentado e músico de jazz. Ele tocava música desde a sua infância. Ele serviu na orquestra da IDF durante o seu serviço militar e depois morou nos Estados Unidos. Ele também tinha cidadania americana. Quando ele retornou a Israel, alguns anos depois, ele conheceu Judy, que tinha vindo também dos Estados Unidos e trabalhava de forma voluntária no kibbutz. Ela era professora e ela também era natural de New York. Segue agora um pequeno relato do que aconteceu naquele 7 de outubro de 2023 com o casal naquela manhã. Em um telefonema assustador para os paramédicos daquela manhã, Judy descreveu o ferimento na cabeça do marido e pediu à operadora que enviasse a ajuda o mais rápido possível, enquanto cerca de 5.000 invasores devastavam o sul de Israel. Partes do cérebro dele estão para fora, disse ela na ligação. Tudo está coberto de sangue. Ela disse à telefonista, confirmando que terroristas haviam atirado no casal. Questionada pela telefonista se ela estava em algum lugar seguro, ela respondeu: não estou fora, debaixo de uma árvore, perto da estrada. Eles vieram pela estrada também, dizia ela. Há muitas motocicletas e armas. Eles estão atirando em nós. Estamos deitados e eles atiraram em nós. Ela lembrou, esclarecendo que também foi baleada na mão e na cabeça. Essas foram as últimas palavras de Judy. Grupos terroristas na faixa de Gaza mantêm ainda hoje sobre seu poder 56 reféns, 55 dos 251 sequestrados por terroristas liderados pelo Hamas em 7 de outubro de 2023, além do corpo de um soldado da IDF morto em 2014. Entre eles estão os corpos de pelo menos 33 mortos confirmados pelas forças de defesa de Israel e acredita-se que somente 20 estejam vivos ainda. Há sérias preocupações com o bem-estar de outros 3, disseram as autoridades israelenses. O filho do casal, Haggai e Judy, relatou que durante quase 2 anos passou por um turbilhão de emoções. Acrescentou ele, abre aspas, este é um momento chocante. Não é simples, apesar de aliviado, essa incerteza tinha acabado agora. Ele afirma que Israel ainda sofre com os 56 reféns que permanecem na faixa de Gaza pelas incertezas sobre os esforços para trazê-los de volta para casa, afirma ele. A IDF recuperou os corpos desses 2 reféns, que eram cidadãos americanos com dupla nacionalidade, que foram encontrados em Khan Younis, na faixa de Gaza, em uma operação durante a noite, onde foi anunciada nesta quinta-feira. Os corpos estavam sob o domínio de um grupo terrorista chamado Brigadas Mujahideen, um grupo terrorista relativamente pequeno, mas que é aliado ao Hamas. Esse grupo é o mesmo que manteve e foi responsável pelo sequestro e assassinato de Shiri Bibas e seus 2 filhos pequenos, o Ariel e Kifir. As autoridades israelenses dizem que o interrogatório feito pelo Shin Bet a um detento na faixa de Gaza levou as IDF à localização desses corpos. O primeiro-ministro Benjamin Netanyahu, ao anunciar a operação nesta quinta-feira, uma das operações agora na faixa de Gaza, disse que não descansaremos até trazermos todos os nossos reféns para casa, tanto os vivos quanto os mortos. Já o presidente Isaac Herzog descreveu a preocupação dos corpos com um momento de profunda dor, mas também de consolo e resolução
da incerteza. Ele disse que Israel continuará a fazer de tudo o que estiver ao seu alcance, ao alcance de Israel, para trazer os nossos irmãos e irmãs de volta do inferno. Os vivos para a cura e reabilitação e os caídos para o descanso digno, cada um deles, acrescentou ele. As autoridades israelenses afirmam que o mundo não deve esquecer o real motivo da guerra na faixa de Gaza. As operações em Gaza visam acabar com o grupo terrorista Hamas e não visa repetir as mesmas atrocidades feitas por esses monstros aos civis israelenses, fecha aspas, acrescentando eles. Notícia sobre Gaza agora. Um relatório diz que Israel estaria contribuindo com quase 700 milhões de shekels para o novo mecanismo de ajuda humanitária em Gaza. Já o gabinete do primeiro-ministro afirma que Israel não financia assistência humanitária à faixa de Gaza. Disse Omer Dostri, um porta-voz do primeiro-ministro Benjamin Netanyahu, abre aspas, Israel e os Estados Unidos estão trabalhando em total cooperação por meio de vários outros canais para impedir que a ajuda chegue até o Hamas. Essa possível ajuda e todo esse dinheiro poderia estar sendo usado para financiar o novo mecanismo de ajuda administrado pela Fundação Humanitária de Gaza e que essa decisão de transferir os fundos foi tomada discretamente, diz o relatório, em uma tentativa de impedir que o público descobrisse. Por quê? Aparentemente, porque isso seria altamente impopular entre a base de extrema-direita do governo, que é contra qualquer ajuda humanitária a Gaza. Agora, o que realmente é verdade sobre Gaza é que Israel vem fornecendo armas para uma gangue jihadista na faixa de Gaza com o objetivo de reforçar a oposição contra o Hamas. Esse grupo, que foi criado em Rafah no ano passado e tem como objetivo evitar o saque de caminhões de ajuda humanitária pelo grupo terrorista Hamas. Enquanto isso, os habitantes de Gaza clamam por ajuda. Os saques, os tiroteios criam novos perigos em toda a região. Os locais de ajuda humanitária em Gaza não abriram nesta manhã da quinta-feira, conforme planejado, após um dia de fechamento para avaliações, planejamentos de segurança e questões logísticas da distribuição. O órgão que distribui essa ajuda humanitária disse que retornará às operações agora no final da tarde. Essa retomada da assistência traz consigo uma série de problemas mortais, segundo eles, enquanto vários lados concorrem nessa luta. Uns para alimentar o povo palestino com segurança em meio a um cenário com mistura de soldados, gangues armadas e terroristas agarrados ao poder. Essa é a verdadeira situação de Gaza hoje. Abaú Avinadav, de Israel, para o Jornal da Cultura.